quando Deus estava se preparando para salvar seu povo da escravidão no Egito e basicamente formá-lo de uma família e para uma nação que influenciaria o mundo, eles precisavam passar por um processo de purificação. Ele não os trouxe diretamente do Egito para a terra prometida. Na verdade, ele os levou para o deserto. Você sabe, o deserto às vezes é um lugar onde as coisas são esterilizadas pelo sol. Depois de 200 anos vivendo no Egito, eles aprenderam muitos hábitos ruins. Tiveram de desaprender esses hábitos e aprender a ser essa nação santa, esse povo de Deus. Por isso, uma das coisas que ele fez, além de dar a eles os 10 mandamentos no Monte Sinai, foi dar-lhes planos para um edifício portátil, às vezes conhecido como tabernáculo ou santuário. Por que estamos estudando o assunto do santuário em um seminário sobre profecias? Resposta: porque a profecia bíblica está repleta dele. Quando você olha para o livro de Apocalipse, no capítulo 1, Jesus aparece entre 7 castiçais. Um pouco mais tarde, ele fala sobre almas sob o altar. O que é o candelabro? O que é o altar no santuário? Depois, fala sobre a arca da aliança. O céu estava aberto. Eu vi a arca da aliança. Fala sobre o altar de incenso e as brasas foram tiradas do altar de incenso. A profecia de Isaías fala sobre o santuário. A profecia de Ezequiel. Vou falar rapidamente. E se vocês tiverem suas Bíblias, quero que entendam que precisam compreender esse assunto pelo menos um pouco. Se você for, por exemplo, a Ezequiel, eu vou apenas a Ezequiel 43, 44, os últimos capítulos de Ezequiel, todos sobre o santuário. Capítulo 43. O templo, a morada do Senhor. Depois disso, ele me levou à porta que dá para o leste, e a glória do Senhor apareceu. Ele fala sobre as dimensões do templo. Você sabe que o Apocalipse diz para medir o meu santuário? Tirando isso de Ezequiel. Ele fala de uma fonte que flui do santuário. Será que o Apocalipse fala de uma fonte que flui do trono de Deus? Sim, fala. No capítulo 44, ele me levou de volta ao portão externo do santuário. E se você ler em Zacarias, em Isaías, em Daniel, o assunto do santuário, você realmente precisa entender algo sobre ele, para entender até mesmo os ensinamentos de Jesus. E você verá isso à medida que prosseguirmos. Portanto, a pergunta número 1, o que Deus pediu a Moisés para construir e por quê? Deus disse que eles me façam um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ora, você não pode realmente se esconder da presença de Deus. Mas Deus queria providenciar um lugar onde pudéssemos nos identificar visualmente com sua presença. E ele disse, construa um santuário. Lembre-se de que quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles foram para o Monte Sinai. Moisés subiu a montanha por quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Deus precisou de 40 dias e 40 noites para esculpir os 10 mandamentos? 300 palavras? Algo mais estava acontecendo lá em cima. Deus estava dando a Moisés outras leis e estatutos para o povo e os planos para essa construção. A Bíblia diz no Salmo 77:13 que se você for se lembrar de um versículo, lembre-se deste. Seu caminho, ó Deus, está no santuário, o caminho de Deus. Que caminho? O modo como ele nos salva, ele se revela por meio de quê? No santuário. Porque um prédio seria uma revelação de Deus. Você verá. Em primeiro lugar, sabemos que o santuário era um lugar onde ocorria o sacrifício. E havia uma porta. E Jesus disse, eu sou a porta. E então eles trouxeram um cordeiro. E Jesus disse, eu sou o cordeiro. Sabendo que vocês, 1 Pedro 1,18, não fostes resgatados com coisas corruptíveis como prata ou ouro do vosso procedimento insensato, recebido por tradição dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele não tinha pecado. Eles deveriam trazer um cordeiro sem defeito e sem mácula para o santuário. Eles colocariam as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessariam seus pecados e em seguida ele seria executado no santuário. Era um lugar de sacrifício. Isso nos ensina sobre o sacrifício de Jesus. Número 2. Onde Moisés conseguiu as plantas do santuário? Será que ele simplesmente se sentou e começou a sonhar com coisas e disse, bem, no Egito eu vi muitos edifícios bonitos. Será que fizemos isso e aquilo? O que a Bíblia diz? Você pode dizer as respostas comigo. Êxodo 25:40.
Deus disse a Moisés: veja se você os faz de acordo com o quê? O modelo que lhe foi mostrado na montanha. Quem deu a Noé os planos para a arca? Noé era um construtor de barcos. Por que Noé seria um construtor de barcos? Não havia chuva antes do dilúvio. Ele construiu um barco em terra firme. Deus lhe deu as dimensões e ele flutuou. Deus deu os planos para o santuário. Há um projeto divino em Moisés, porque tudo isso diz algo muito importante. Você também pode ler em Hebreus 8, versículo 5, estas coisas que são a cópia das sombras das coisas celestiais. O santuário na terra é uma cópia ou uma sombra das coisas celestiais, conforme Moisés foi divinamente instruído quando estava prestes a construir o tabernáculo. Lembre-se de que as palavras santuário, tabernáculo e templo são frequentemente usadas de forma intercambiável. Elas se referem a esse local de habitação. Normalmente, quando falamos sobre o tabernáculo, trata-se do santuário portátil que eles tinham no deserto. Templo era usado mais para os permanentes que eles construíram em Israel. Quando ele estava prestes a construir o tabernáculo para ele, Deus disse: veja se você faz todas as coisas de acordo com o modelo que lhe mostrei no monte. Ora, um modelo é feito segundo um padrão. O santuário que Deus construiu na terra, é claro, não é a verdadeira morada de Deus no céu, mas tem um padrão. Há coisas sobre a morada de Deus no céu e o plano de salvação que aprendemos com isso. Por exemplo, no santuário na terra há anjos de ouro em uma arca. Deus tem anjos de ouro ao seu lado ou anjos de verdade? No santuário havia um véu que tinha anjos entrelaçados no véu. Deus está cercado por uma tapeçaria de anjos ou por uma parede viva de anjos? O santuário na terra, você sabe, pode ter 6 metros de largura. No céu pode ter 20 quilômetros de largura. Ou seja, é preciso pensar grande. Mas ele queria que entendêssemos algo sobre o plano de salvação. Então, aqui você vê o primeiro tabernáculo, os planos que os israelitas receberam na base do Monte Sinai. Eles costumavam ser capazes de montar e desmontar esse tabernáculo e levá-lo de um lugar para outro. Fizeram isso por 40 anos. E mesmo depois de anos no deserto, até a época do rei Davi, eles ainda estavam operando com esse problema. Ele havia sido consertado com frequência e componentes substituídos. Eles estavam operando com esse tabernáculo portátil. Agora, muito rapidamente, se você fizer uma vista aérea do que havia lá, é muito simples. Há 3 lugares no santuário. Você tem o que eles chamam de pátio. Diga comigo, o que é isso? No pátio você tem o lugar sagrado, lugar santo. E você tem o lugar santíssimo para o santuário interno. Há 3 partes da salvação: justificação, santificação, glorificação. Somos justificados no pátio pelo sacrifício de um cordeiro. Aprendemos a santificação e a santidade no lugar santo. Um dia você e eu estaremos na presença de Deus, habitaremos com Ele e estaremos no Santo dos Santos. Ele está descrevendo essa jornada. Há uma linha reta, uma porta de entrada. Há quantas maneiras de ser salvo? Ou nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a porta. Qualquer um que tente passar por cima do muro é um ladrão e um salteador. Só existe uma porta. Ele é a porta. Assim eles entrariam neste santuário. Pergunta número 3. Vamos examinar os diferentes compartimentos. Como se chama nosso estudo de hoje? O Santo dos Santos. É para lá que estamos indo. Muito bem. Quais eram os móveis que estavam no pátio? Quando você entrou pela primeira vez, o que viu? Você começou a entrar e o texto diz que você deve queimar o carneiro inteiro no altar. É uma oferta queimada. Portanto, havia um fogo aceso. Agora, como esse fogo começou? Quando Moisés construiu o primeiro santuário e ele foi dedicado, ele orou. O fogo veio de Deus do céu e acendeu o primeiro fogo naquele altar. E Deus lhes disse que de agora em diante, qualquer fogo que usarem no santuário, vocês devem sempre manter esse fogo aceso. As lâmpadas devem ser acesas com esse fogo. O altar de incenso deve ser aceso com esse fogo. É fogo sagrado. Um dia, os filhos de Arão disseram: não importa, fogo sagrado, fogueira. Eles usam a fogueira. O fogo de Deus saiu do céu e os destruiu. Era para ser fogo sagrado. Quando Salomão construiu seu templo, o fogo veio de Deus do céu e o incendiou para santificá-lo. E eles mantiveram esse fogo sagrado aceso.
o fogo aceso por Deus. Você nunca o deixa se apagar, você continua usando esse fogo. O altar de holocaustos era onde os animais eram sacrificados, lugar de sacrifício. Ele representa o sacrifício de Jesus. Eu estava localizado dentro do pátio. Isso também representava a cruz de Cristo e os sofrimentos de Cristo, quando ele passou pelo fogo dos sofrimentos por você e por mim. O que mais havia no pátio? Êxodo 30, versículo 18. Você também fará uma pia. Essa é uma grande vasilha, um grande pote que continha água, uma pia de bronze. Sua base também será de bronze e você colocará água nela. Portanto, você tem o fogo e a água. O que essa água representa? A pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. Essa lavagem representava o batismo. Os filhos de Israel, antes de entrarem no deserto, foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Justificação. Deus os salvou do jeito que eles eram. Você vem a Jesus do jeito que você é. Muitas pessoas dizem, ó Senhor, quando eu tiver minha vida limpa, então virei à igreja. E isso é como? É como se você dissesse ao seu filho, você pode se limpar para tomar um banho? Isso não faz o menor sentido, não é mesmo? Não, você não limpa seu comportamento para poder vir a Jesus. Você vem a Jesus do jeito que está e Ele o limpa. Amém. Muitas pessoas ficam longe do Senhor. Elas dizem, sabe, quando eu conseguir resolver alguma coisa, e continuam dizendo, eu vou resolver tudo. E logo estão na igreja, em um caixão. Eles esperam muito tempo para se endireitarem. Você vem a Jesus exatamente como você é. É por isso que se chama justificação. Você vem a Jesus e Ele o trata como se você nunca tivesse pecado. Ele morreu por nós enquanto éramos pecadores. Quando eles estavam no Egito, eles eram escravos do faraó. Eles sacrificaram o cordeiro. O sangue do cordeiro desencadeou a diferença que deu início à jornada para o próximo estágio. Deus não veio até eles e disse, aqui estão os meus 10 mandamentos. Guardem esses mandamentos e eu os salvarei. Ele primeiro disse, aceitem o cordeiro e o sangue do cordeiro e depois os levarei à lei. O que veio primeiro, o cordeiro ou a lei? Somos salvos pela lei ou pelo cordeiro? Somos salvos pelo sangue do cordeiro. Então, se o amarmos, primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Ele está dizendo, fui eu quem o salvou da escravidão. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Ele demonstra seu amor por nós em primeiro lugar. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O Cordeiro Jesus vem em primeiro lugar. Depois eles passaram pelo Mar Vermelho, o batismo. E uma coluna de fogo aparece para guiá-los. Na verdade, a coluna de fogo aparece antes de atravessarem o Mar Vermelho, bloqueia os egípcios e ilumina o acampamento deles. Portanto, você tem o altar de fogo e a água. Jesus disse, a menos que você nasça da água e do Espírito. O que é o Espírito? É o fogo. João Batista disse, eu os batizo com água, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Precisamos desse batismo espiritual. Precisamos desse batismo com água. Os dois estavam lá no pátio do santuário. Você pode dizer amém? Agora vamos entrar no lugar santo. Vamos descobrir o que havia no lugar santo. Quais são os 3 itens de mobília que se encontravam no apartamento seguinte, conhecido como lugar santo? Em primeiro lugar, diz o texto, e eles podem até aparecer aqui na sala. Quem sabe? Você tinha a mesa. Diga comigo. Você a vê na tela. Vocês tinham o quê? A mesa dos pães da proposição. Veja, se você pegar a versão King James, ela diz pão de sapato. Isso me deixou confuso por anos. Eu continuava a chamá-lo de pão de sapato. Era apenas a palavra antiga. Pão da proposição significa que está em exibição. E essa mesa tinha quantos pães? 12 pães representando as 12 tribos. E era substituído a cada sábado e eles o mantinham fresco. E isso representa o pão da vida. E Jesus é o pão da vida. Amém. Cristo disse, eu sou o pão que desceu do céu para salvar os pecados do mundo. Mas Jesus não é apenas o pão da vida. Quando o povo estava com fome, Jesus disse, eu lhe darei pão e você o dará ao povo. Ele disse, dê-lhes algo para comer. Devemos compartilhar o pão da vida com os outros também. Portanto, o santuário não está apenas nos mostrando Jesus. Ele está nos mostrando o que devemos fazer ao modelar Cristo. Está bem? Então, o que vem a seguir? Temos a mesa do pão com sapato. E novamente já mencionei isso. Ela simboliza Jesus, que é o pão da vida. Eu disse que o homem não vive só de pão, mas de quê? De toda a palavra.
E Cristo é a palavra feita carne. A próxima coisa que você vê no santuário, se for para a parede oposta, é uma vela. E isso às vezes é chamado de menorá. Era o candelabro que tinha 7 lâmpadas. E vamos ler isso. Quando você colocar as lâmpadas em ordem, as 7 lâmpadas iluminarão a frente do candelabro. E isso era para iluminar o templo. E eles deveriam usar o fogo sagrado do altar para acender a lâmpada. E quem é a luz do mundo? Jesus é a luz do mundo. E como esse candelabro era mantido aceso? Eles usavam óleo, o óleo nas lâmpadas. Do que esse óleo é um símbolo? É o Espírito Santo. E se você quiser que sua luz brilhe, você precisa do Espírito Santo. Amém. Cristo foi chamado de ungido. Ele foi batizado com o Espírito Santo. E você e eu. Jesus não apenas disse, eu sou a luz do mundo. Você sabe o que mais ele diz em Mateus capítulo 5? Você é a luz do mundo. Nós refletimos sua luz. Amém. Assim como a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Aquele candelabro de 7 ramos era a luz. Ele também representa Cristo. A próxima coisa que você vê diz que você fará o quê? Altar para queimar. Incenso. Esse era chamado de altar de incenso. É a próxima peça de mobília que você verá. Nesse altar, eles pegavam um belo incenso. Eles o colocavam sobre as brasas. Novamente, todo o fogo vinha do fogo sagrado. Os vapores passavam por cima do véu para a presença de Deus. E isso representava os méritos de Cristo. O sangue de Cristo que torna nossas orações aceitáveis. Em nome de quem oramos? É em nome de Jesus. E é o Espírito Santo que intercede em nosso favor e torna nossas orações belas. O Espírito de Cristo, portanto, esse era o altar de incenso. Tudo isso nos fala de Jesus. Amém. E assim, e você pode ler sobre isso em Apocalipse capítulo 5, 8. Você também encontrará o altar de incenso lá. Número 5. Que artigo especial. Estava no lugar santíssimo, o santuário interno, às vezes conhecido como o Santo dos Santos. Há uma coisa lá. Deuteronômio, capítulo 10. Ele escreveu nas tábuas, de acordo com o primeiro mandamento, o quê? Os 10 mandamentos, e eles foram colocados em uma linda caixa dourada. Certo, agora temos esse móvel. Peça de mobília que estava no interior. É a Arca da Aliança. Amém. E o que havia em cima dessa bela arca? Os querubins. Quando Isaías foi visualizado, ele disse em Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor em seu trono. Ele é ladeado por esses serafins. Serafins, querubins, são anjos de Deus. E eles clamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o topo da arca era chamado, quem sabe? Propiciatório. Porque a glória shequina de Deus apareceria bem entre esses 2 querubins. E era ali que Moisés comungava. Havia essa glória flamejante que não podia nem mesmo ser contemplada, representando a presença de Deus. Porque esse era considerado o tesouro mais importante do mundo? Era a caixa de ouro ou as pedras na caixa? O tesouro que estava na Arca da Aliança está em suas mãos. Foi isso que Moisés disse. Não está muito longe de vocês para que se dirijam aos céus e digam, quem a fará descer ou quem irá às profundezas da terra e a fará subir? A palavra está muito perto de você. De fato, ela está em sua boca. Você e eu temos o tesouro da Arca da Aliança, mas você o escondeu no Santo dos Santos? Se seu corpo é um templo, e a Bíblia diz que é, onde está o Santo dos Santos? Escondi a tua palavra em meu coração. Coração não significa isso. A tua palavra escondi em minha mente. Ame o Senhor com toda a sua mente e com toda a sua alma. A Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos. Diz, eu me virei, Deuteronômio 10, versículo 4. Então me virei e desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu havia feito, e lá estão elas, exatamente como o Senhor me ordenou. Agora vocês notaram o que está acontecendo aqui? Acompanhem-me, amigos. Essa caixa representava o recipiente que continha a palavra sagrada. Cristo era a palavra encarnada. Era essa caixa dourada, essa vida pura que foi vivida na terra, a vida de Deus. E de certa forma, ele era toda a plenitude de Deus em forma corpórea, diz a Bíblia. Amém? E a tampa no topo, novamente mencionamos que é o propiciatório. Você deve colocar um propiciatório sobre o quê? Está na tela, na arca do testemunho do lugar santíssimo. E essa cobertura, essa tampa, era o lugar onde Moisés ia e aparecia diante do Senhor. O sumo sacerdote ia lá uma vez por ano. Esse era Arão.
Moisés tinha uma espécie de acesso especial. Ele podia ir mais do que isso. Número 6. A Bíblia diz que o santuário de Deus era santo. Levítico 16:33. E como era a vida de Jesus? Como seus seguidores deveriam viver? Por que estamos discutindo esse assunto? A Bíblia diz que como ele, 1 Pedro 1:15 e 16, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa conduta, porque eu sou santo. Agora sejam honestos. Quantos de vocês se sentem um pouco intimidados quando Deus diz, sede santos? Eu me sinto. Servir ao diabo é mais difícil do que servir a Jesus. A Bíblia diz que o caminho do transgressor é difícil. Jesus diz que o meu jugo, um jugo é algo que você usa para servir. Há fardos até mesmo para um cristão, mas Jesus diz que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O diabo é como o faraó, ele é um mestre de tarefas cruel. Você pode andar pelas ruas e ver pessoas que são controladas pelo diabo. Elas não parecem muito felizes. Mas os cristãos podem ter alegria em seu coração e paz que excede o entendimento. Mas Deus está nos chamando para uma vida de santidade e a santidade traz felicidade. Jesus diz, eu vim para lhes dar vida e vida em abundância. Ele quer que você tenha alegria. Mas vamos falar sobre o que significa ser santo. A Bíblia diz que Deus nos chamou para uma vida de santidade. 1 Pedro 2:9. Vocês são uma geração escolhida ou real, que sacerdócio, uma nação santa, seu próprio povo especial. Então, quando Jesus morreu na cruz, o velho templo foi destruído. A palavra é caput. Jesus disse que estava terminado. E quando ele disse que houve um terremoto, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Não precisamos mais sacrificar cordeiros. Jesus agora é o Cordeiro de Deus. Amém. O sacerdócio não é um elenco especial. A Bíblia diz que agora vocês são sacerdotes de Deus. Somos um sacerdócio santo. Você sabe qual era a função de um sacerdote? Ser um mediador. Ele fazia a expiação. Você sabe o que significa expiação? Em um determinado momento estamos separados de Deus. O mundo está separado de Deus. Devemos trazê-los de volta a Deus para torná-los um com Deus. Devemos mediar e interceder. Devemos representar Deus. Deus chamou a nação judaica para ser uma nação de reis e sacerdotes, de modo que todas as outras nações se dirigissem a Israel, como a rainha de Sabá, para dizer, seu Deus tem tanta sabedoria, viemos dos confins da terra para conhecer o seu Deus. É por isso que ele colocou Israel naquela terra, entre 3 continentes, para que eles pudessem ser testemunhas para as nações. E então, quando Jesus morreu na cruz, essa prerrogativa não pertence somente aos judeus, mas também aos gentios. Mas nós devemos ser santos. E devemos representar nosso santo Deus. Agora veja o que está acontecendo aqui no santuário. Você tem uma porta. Quem é a porta? Jesus é a porta. Ele é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. E então eles sacrificavam o cordeiro, traziam o sangue e o colocavam nas pontas do altar. E esse altar com o fogo representa a cruz, o sacrifício, os sofrimentos. Jesus então vai para a pia. Cristo foi batizado cheio do Espírito Santo. Nós somos batizados. Também aceitamos o sangue de Cristo. Somos lavados por meio do batismo. Então você entra no lugar santo. E no lugar santo, quantas coisas havia lá? O pão, a luz, o altar de incenso. Essas são as 3 disciplinas da vida cristã. Devemos nos alimentar do pão da vida, ler nossas Bíblias. O altar de incenso é a oração. Devemos orar. E a luz, devemos deixar nossa luz brilhar e ser testemunhas. Se você fizer essas 3 coisas, não voltará atrás. Se você ler sua Bíblia todos os dias, não precisa lê-la o dia inteiro. Se você ler até mesmo 5 minutos por dia. Se você disser 5 minutos por dia, vou orar. Agora, acho que deveriam fazer mais, mas comecem com 5, porque alguns de vocês não estão fazendo nada. Certo? Não quero assustá-los dizendo para orarem por 1 hora. 5, 10 minutos por dia, converse com o Senhor, abra seu coração, peça-lhe forças. Leia sua Bíblia. Não precisa ler tudo. Eu leio minha Bíblia todos os dias. Eu oro todos os dias. E oro todos os dias para que Deus me ajude a deixar minha luz brilhar. Se você fizer essas coisas, então você poderá entrar no 3º apartamento. Jesus virá e você viverá na presença de Deus. E você experimentará a glorificação e um novo corpo. Você e eu somos chamados de nação de sacerdotes. O santuário inteiro está nos contando o plano de salvação.
o que era um princípio orientador para as roupas que os sacerdotes de Deus usariam. Agora estamos falando de santidade. Vamos entrar no âmago da questão e em algumas coisas práticas. E o que isso significa hoje no ano do Êxodo. Capítulo de Êxodo do livro de Êxodo. Os sacerdotes tinham vestimentas especiais. Isso não significa que precisamos usar as roupas especiais dos sacerdotes. Mas observe o que está escrito. Você fará para eles calças de linho para cobrir o quê? Sua nudez. E elas se estenderão da cintura até as coxas. Nem subirão por degraus ao meu altar. Deus disse, sabe, muitos dos antigos, você já viu as pirâmides do Egito? Muitas das pirâmides do Egito e da América Central eram íngremes e ao subir os degraus era possível ver o vestido. E ele disse, você não subirá os degraus do meu altar para não expor sua nudez. Deus se importa com o recato. Os cristãos devem ser modestos. O que a Bíblia diz é um princípio orientador que queremos representar o Senhor. E isso se refere às roupas que usamos. Deus não quer que nos vistamos de serapilheira. Mas a roupa de um cristão não deve ser extravagante. E deve haver modéstia no que vestimos. Não devemos nos vestir com o propósito de atrair ou destacar nossa sexualidade. Agora sei que muitas senhoras neste momento começaram a olhar para o relógio. Porque sabe de uma coisa? A publicidade, tudo o que você vê na publicidade, sempre tem mulheres na capa. E dizem que você pode parecer mais sexy. É quase como se estivéssemos sendo bombardeados com essa imagem. Mas o que Jesus disse? Se um homem olhar para uma mulher e cobiçar em seu coração, poderá cometer adultério em seu coração. Essas palavras são de Jesus. Então, se um homem ou uma mulher se veste especificamente com o objetivo de tentar despertar sexualmente outra pessoa, é isso que Deus quer que façamos? Você não ouve sermões como esse com muita frequência, não é mesmo? Mas é isso que a Bíblia diz? Sei que há algumas pessoas por aí que são pervertidas. Não importa o que você pense, não importa o que você vista, eles vão pensar errado. Então você sabe, você pode levar isso longe demais. Deus não está dizendo que você deve se vestir com uma burca. Use o bom senso no que você veste. A Bíblia diz, Paulo no Novo Testamento diz, seja um exemplo para os crentes em palavras, conduta, amor e espírito, em fé e pureza. A Bíblia desencoraja os crentes a usarem joias e roupas extravagantes. Da mesma forma, 1 Timóteo 2:9, que as mulheres e os homens se adornem com modéstia. Que tipo de roupa? Roupas modestas, não com tranças. A palavra trançado aqui não significa uma trança. Não há nada de errado nisso. Elas costumavam trançar correntes de ouro em seus cabelos. Eles estão falando especificamente sobre isso. Não com tranças ou cabelos trançados, ou ouro, ou pérolas, ou roupas caras. Mas aquilo que se torna justiça, boas obras. Deus tinha ouro no templo. O ouro estava do lado de fora ou do lado de dentro? Está no interior. Deus quer que tenhamos o ouro por dentro. 1 Pedro 3:3. Não se deixem adornar apenas por fora, arrumando o cabelo, usando ouro ou vestindo roupas finas. Os cristãos devem se vestir com bom gosto e limpeza. Mas antes, que seja a pessoa oculta do coração com uma beleza incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é muito precioso aos olhos de Deus. É preciso que seja o adorno interior. Não sei se muitos de vocês se lembram de que, há alguns anos, muitos televangelistas tiveram problemas com imoralidade. Na verdade, isso está acontecendo novamente. Eles estavam vivendo uma vida por fora e uma outra vida em particular. E você sabe, eles começaram a ridicularizar suas roupas caras. Diziam a todos que mandassem dinheiro para seus ministérios. Os cristãos se vestiam de forma extravagante e eram extravagantes. Não queremos viver assim. Queremos ter certeza de que estamos representando Jesus no que vestimos e nos vestimos com simplicidade. Naquele dia o Senhor nos tirará. Isso está no capítulo 3 de Isaías, falando sobre as filhas de Israel que eram orgulhosas e arrogantes. Leia você mesmo. Naquele dia, o Senhor tirará os enfeites das tornozeleiras, dos pingentes, das pulseiras, dos véus, dos cocares, dos enfeites para as pernas, das faixas para a cabeça, dos perfumes, dos amuletos, dos anéis e das joias para o nariz. E você sabia que quando Deus o criou, Ele o criou perfeitamente com o número certo de orifícios em seu corpo. Sabia que quando um homem estava possuído por demônios, ele se perfurava. Quando os profetas de Baal queriam chamar a atenção de seu Deus, eles pulavam no altar.
eles começavam a se furar. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Agora percebo que as pessoas aqui estão usando joias, e agora vou falar sobre tatuagens. E há pessoas aqui que têm tatuagens, mas você sabe, a Bíblia fala sobre tatuagens. A Bíblia diz: não fareis marca alguma em vossa carne, como fazem os pagãos, porque eu sou o Senhor, vós sois santos para Deus. Agora, pastor Doug, o que você está dizendo? Estou perdido? Não. Todos nós estamos perdidos sem o sangue de Jesus. Estou dizendo que Deus está nos chamando para um padrão mais elevado, amigos. Amém. E você não ouve mais ninguém falar sobre a palavra de Deus, porque ela pode te pegar. Isso o torna muito impopular se você pregar a verdade. Mas a Bíblia diz que não devemos nos encher de buracos, tatuagens e joias, como se isso fosse nos tornar mais valiosos de alguma forma. Você é precioso porque o Filho de Deus morreu por você, não por causa do seu ouro e da sua prata, não por causa da forma como você faz propaganda do seu corpo. Seu corpo é um templo de Deus. Somos uma nação de reis e sacerdotes. Que regra de bom senso Deus estabeleceu para que sacerdotes, reis e profetas mantivessem uma conduta santa? Ouça isto, Levítico 10:9. Não bebas vinho nem bebida inebriante, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morras. Isso será um estatuto perpétuo em suas gerações. Isso foi dito depois que os filhos de Arão entraram embriagados e ofereceram fogo estranho. Desceu fogo do céu, da parte de Deus, e os devorou. O que a Bíblia diz, já que somos uma nação de reis e sacerdotes: não é lícito aos reis beberem vinho, nem aos príncipes bebidas inebriantes, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam a justiça para com todos os aflitos. O consumo de álcool aumenta sua percepção e seu QI, ou inibe seus reflexos e seu pensamento? Quando o rei Davi quis que Urias fosse contra sua consciência, ora, Davi nunca deveria ter feito isso, ele tentou embebedá-lo. Você sabe quantos homens tentaram embebedar as mulheres para que pudessem se aproveitar delas? E elas iriam, e talvez vice-versa, eu não sei. As mulheres também podem tentar embebedar os homens. Isso funcionou nos dois sentidos. E essa era a droga preferida nos tempos bíblicos, mas há muitas outras drogas hoje em dia, certo? Deveríamos estar usando essas coisas, ou Deus quer que tenhamos nossos sentidos? Há toda uma geração que o diabo controlou porque suas mentes estão tão confusas com o álcool e as drogas. Deus queria que João Batista fosse cheio do Espírito Santo. Qual foi a instrução que lhe foi dada? Porque ele, João Batista, não beberá vinho nem bebida forte. Por quê? Ele será cheio de quê? Do Espírito Santo. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Noé bebeu vinho e andou nu em sua tenda. Sim, ele bebeu vinho. E como isso acabou? Ló bebeu vinho e dormiu com suas filhas. Você diz: bem, eles fizeram isso na Bíblia. Sim, não acabou bem, não é mesmo? Jesus, eles dizem, Jesus transformou a água em vinho, vinho novo. Jesus não fez bebida para uma festa, amigos, não, Senhor. Na última ceia, eles disseram: você guardou o melhor para o final. Ele disse: não o beberei até que o beba com vocês novo no reino de meu Pai. Não estava fermentado. Número 10. Deus fez alguma distinção com relação aos animais que seu povo poderia sacrificar e comer? Estamos falando do templo. Eles podiam levar um gambá para o templo e oferecer um gambá ao Senhor? Poderiam trazer um urubu? Poderiam trazer um porco? Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você sabia que a diferença entre animais limpos e impuros não era apenas para os judeus? O que a Bíblia diz? Gênesis 8, versículo 20. Noé construiu um altar para o Senhor e tirou de cada um deles que tipo de animal? Animais limpos e de todo tipo de ave. Pássaro limpo, e ofereceu um holocausto. Isso foi depois do dilúvio. Agora, se ele tivesse tomado apenas 2 deles, eles teriam sido extintos. Mas ele tomou os animais limpos por 7. E os animais impuros 2. Se Deus achasse que não havia problema em comer porcos, eles estariam extintos agora, porque teriam levado costeletas na arca e teriam desaparecido. Mas eles só comiam os animais limpos. Você sabia que isso não era uma lei? A propósito, você sabe o que isso significa? Somos todos irmãos e irmãs. E se eu tiver um acidente de carro e precisar de O positivo, não importa a sua raça, se você tem o positivo, pode salvar minha vida. Amém. A Bíblia diz que Deus fez de um só sangue todas as nações. Amém. Somos todos irmãos e irmãs.
E Deus simplesmente tem muita criatividade na maneira como os genes funcionaram. Então sei que alguns de vocês estão pensando, você está me dizendo que devemos comer animais limpos? Se você vai comer animais, coma os limpos. Como você sabe a diferença entre o limpo e o impuro? Deus nos dá critérios bem claros. Se o animal tem casco dividido, casco fendido, é um animal limpo. Os animais limpos compartilham essas duas características. Casco fendido, eles mastigam a ruminação. Isso se refere a ovelhas, cabras, vacas, veados e coisas assim. Camelo, não estamos limpos. Eles ruminam, mas têm uma pata. O porco tem casco fendido, mas não rumina. A Bíblia diz que eles são uma abominação. Quando sempre procuro novas palavras para descrever os porcos, tudo o que consigo encontrar é, sabe, eles são porcos. E sei que algumas pessoas têm porcos, eles são inteligentes. Algumas pessoas têm cachorros, eles também são inteligentes, mas eu não vou comer meu cachorro. A Bíblia diz que eles são necrófagos. Os cães e os porcos são necrófagos. Deus não quer que comamos animais necrófagos. Você pega triquinose e algumas pessoas acham que pegaram artrite e bursite e pegaram rogite. Entre a vida marinha, Deus diz que ela precisava ter o quê? E barbatanas e escamas para estar limpo. E a regra para as aves era um pouco mais simples. Elas precisavam ser as aves forrageiras, ou seja, aquelas que andavam por aí, como os perus, as galinhas, os fazões e as pombas. Mas os urubus, os falcões e as aves de cairn eram impuros. Não deviam ser comidos. Um guia rápido sobre o limpo e o impuro. Não se deve comer porcos, coelhos e mariscos. Os mariscos vivem no fundo do mar. Eles são necrófagos. A Bíblia diz que eles são impuros. Alguém vai dizer, mas pastor Doug, Atos capítulo 10, Pedro teve uma visão. E o lençol desceu cheio de animais impuros. E Deus disse, não chame de impuro o que eu disse que é limpo. E Pedro está se perguntando, o que significa essa visão? E alguns gentios bateram a porta porque Pedro e os judeus estavam discriminando os gentios. Estavam discriminando os gentios e Deus disse, não os chame de impuros, quero que o evangelho chegue até eles. O Pedro nunca tira nada desse lençol e o come. 3 vezes esse lençol cheio de animais impuros desce e Deus diz, levante-se, mate e coma. Pedro diz, ouça o que Pedro diz. Não é assim, Senhor, sua palavra proíbe isso. Eu nunca comi nada comum, impuro. Estamos em 34 d.C. Depois de 3 anos e meio seguindo Jesus, eles nunca viram Jesus comer nada impuro. Pedro está se perguntando o que a visão significa. Mais tarde ele diz à igreja, Deus me mostrou para não chamar nenhum homem de impuro. Foi assim que Pedro interpretou aquela visão. Não tinha nada a ver com comida. Ele nunca tirava nada e comia. Os judeus estavam chamando os gentios de impuros. Os porcos não se tornam limpos quando você se torna um cristão. Os gambás não se tornam limpos. E Deus vai abençoar. Porque a Bíblia não diz que toda criatura de Deus é boa e nada deve ser recusado, pois é santificada pela palavra de Deus. Sim, algumas coisas na Bíblia são santificadas como alimento, as limpas. Algumas coisas não são santificadas. Caso contrário, quando seu filho estiver se preparando para o café da manhã e pegar os flocos de açúcar e colocar os bolinhos de cacau e depois colocar o xarope de bordo por cima, você pensará, o que você está fazendo? Espere, eu ainda não coloquei o sorvete. E você diz, você não pode fazer isso. Ah, mas espere, vou orar, mamãe. Vou pedir a Deus que o abençoe. Vai ficar tudo bem. Você sabe como isso se chama? Zombar de seus pais. Será que vamos zombar de Deus? Você sabe que a Bíblia diz que o que você semear, você colherá. A ideia de que você pode orar por alimentos ricos em colesterol e não terá problemas difíceis é zombar de Deus. É importante o que você come. Seu corpo é um templo do Espírito Santo. Número 11. O que Deus diz sobre comer alimentos impuros? É uma ofensa grave. Mas você sabe que seu corpo é o quê? O templo do Espírito Santo que você tem em você, que você recebeu de Deus. Você não é dono de si mesmo. Você foi comprado por um preço. Vocês não sabem que são o templo de Deus? 1 Coríntios 3:16. E o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Isso, amigos, Isaías 66, versículo 15 e versículo 17. Pois eis que o Senhor virá com fogo, com os seus carros e com um redemoinho. Aqueles que se santificam comendo carne de porco e a abominação e o rato. Se você vai comer um sanduíche de presunto, espero que também coma um hambúrguer de rato.
porque Deus coloca os ratos e os porcos na mesma categoria. A carne de porco, o rato e a abominação serão consumidos juntos, diz o Senhor. Quando você lê o livro de Daniel, o livro de profecia, primeiro capítulo, você sabe o que eles são testados em comida. A primeira coisa que acontece nesse livro de profecia é que eles estão sendo alimentados com comida babilônica. Eles disseram que não nos contaminaríamos com a comida babilônica, nem com o vinho que o rei bebeu. E ele disse, mas eu vou me meter em encrenca. Eles disseram, não vamos fazer isso. E porque eles se levantaram, disse que o rei os testou e eles eram 10 vezes mais sábios do que qualquer outro. Do que qualquer outra pessoa. Sabe por que o mundo inteiro está com problemas agora? Deus disse a Adão e Eva, não comam algo. Eles comeram algo que não deveriam comer. Portanto, não me diga que Jesus veio para que você possa comer qualquer coisa que rasteje pelo seu prato. Isso não é um pensamento claro. Eu sei que isso é chocante. Alguns de vocês estão ouvindo isso pela primeira vez, mas é bíblico. Você precisa ler a lição que acompanha este estudo. O que um cristão deve escolher para pensar? Agora estamos falando sobre a mente, estamos falando sobre onde tudo começa, a santidade. Filipenses 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiras, nobres, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é bom. Se houver alguma virtude, se houver algo louvável, medite nessas coisas. A Bíblia diz, Davi disse, não porei nada de mal diante dos meus olhos. Cuidado com o que você assiste, isso afeta o que você pensa. Somos uma sociedade cercada de telas em nossos telefones, em nossos iPads, em nossos computadores. Para onde quer que olhemos, não podemos nem mesmo ir ao banheiro sem que haja um monitor tentando nos vender algo. Onde quer que o posto de gasolina abasteça sua gasolina, há uma tela. E como cristão, você precisa preencher sua mente com o que é bom, o que você quer. No alto, não nas coisas da terra. Jesus nos disse que o pecado se origina na mente. Deus quer sua mente, Ele quer seu coração. No mundo dos dias de Noé, os pensamentos de seus corações eram continuamente maus. Jesus disse que seria assim nos últimos dias, porque as pessoas estavam enchendo suas mentes e seus corpos com coisas erradas. Deus nos chamou para a santidade. A Bíblia diz que você é um santuário. Pergunta número 13. O que a Bíblia diz sobre o comportamento mundano? Quem, pois, quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem no que é impuro e eu os receberei. Ele está nos chamando para uma vida de santidade.